que vai ministrar a palavra para cada um de nós. Eu gostaria que você o recebesse com uma salva de palmas. Aleluia. Que o Senhor abençoe a vida do nosso pastor Isaías, que nessa noite estará sendo usado por Deus, que ele possa trazer a mensagem do céu ao nosso coração, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Eu acho que para Jesus pode ser mais forte, com glória a Deus. Pode ser mais forte, com aleluia. Porque aonde tem louvor tem a presença de Deus. Aonde tem louvor tem milagre. Aonde tem louvor tem unção. Aonde tem louvor tem libertação. Aonde tem louvor os milhões caem por terra. As cabeças caem por terra. Porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Glória a Deus. Abre a tua boca. Vai dizendo glória. Vai glorificando. Vai exaltando. Vai bendizendo em nome do Senhor. Já parou? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Passo convosco. Se eu dizer uma coisa para você, que você escolheu a melhor parte. Jesus foi na casa de Marta, Lázaro e Maria. E Marta estava lá na cozinha desesperada, fazendo a comida, preparando o lanche, preparando a ceia. E ela chega e fala: Jesus, ô mestre, manda a Maria me ajudar. E estou lá desesperada lá, trabalha aqui, trabalha ali, ela sentada aí. Jesus falou para ela: Marta, Maria escolheu a melhor parte. E essa noite será tirada. Você escolheu a melhor parte nessa noite. Você poderia estar passeando, divertido, mas a sua melhor parte vai ser aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Eita glória. Abra sua Bíblia comigo, livro de Efésios, no capítulo 4. Você prepara o seu espírito. Prepara o seu espírito, abre o seu espírito para receber a mensagem de Deus. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai mexer com o seu espírito, ela vai mexer com o seu pensamento, ela vai abalar você nessa noite, vai trazer uma reflexão na sua vida, talvez você nunca falou para ter. Amém? Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 4. Efésios, depois de Gálatas, Efésios, Atos, Romanos, Gálatas, Efésios. Obrigado por tudo. Me achou de achei. Misericórdia. Diz assim: órgãos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis cometido na vocação do que foste chamados, rogasse que fica pedido com insistência, pedir insistentemente, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, pelo elo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra viva e eficaz, mais penetrante que está de dois juntos, para o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medula, é para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Mas ela precisa, meu Pai, ser entendida, compreendida e aplicada. Deus, que a minha boca seja a boca do Senhor nessa noite nesse lugar, para falar com o teu povo, com a tua igreja, para nos ensinar, nos dirigir, nos guiar, para fazer aquilo que é certo, aquilo que é o propósito, o objetivo do Senhor, o projeto do Senhor, para a vida da igreja, para que assim possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Quero falar nessa noite sobre 7 elementos que formam o alicerce do cristianismo. 7 elementos que formam o alicerce do cristianismo. O cristianismo, assim como o islamismo, são as suas únicas religiões que têm apenas o Deus. O Deus do islamismo é Allah. Eles chamam de Deus. O Deus do cristianismo é o Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra. O Deus que nós servimos. O Deus que está aqui nessa noite. E se você quer não duvidar, você vai ser abençoado, curado, liberto, no nome de Jesus. Glória a Deus. A
a unidade dos 7 elementos apela insistentemente para a unidade correspondente entre aqueles que confiam neste fundamento. Que fundamento é esse? O cristianismo, a igreja verdadeira. A unidade dos elementos apela a consistência para a unidade que corresponde àqueles que confiam nesse fundamento. Confiar no fundamento, não desconfiar no cristianismo, irmãos. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é o reino de Deus implantado na terra. Você não faz parte de uma religião apenas. Você não faz parte de uma religiosidade. Você não é religioso. Nós não somos religiosos. Nós somos o reino de Deus implantado aqui na terra. A igreja é representante do céu aqui na terra. E nós temos que levar isso muito a sério, com seriedade, com responsabilidade. A igreja tem um papel fundamental aqui nessa terra, representar o reino de Deus. Aonde você for, aonde você chega, aonde você entra, você está ali representando o reino de Deus. Quando você chega no seu trabalho, no banco, no comércio, no estabelecimento, saiba que você está ali representando o reino de Deus naquele lugar. Por isso é importante dar bom testemunho, porque as pessoas vejam no Evangelho não apenas uma palavra, não apenas um livro, mas o Evangelho é a verdade pregada e ensinada neste mundo. A vocação, o chamado, qual é a nossa chamada? Qual é a vocação? Viver uma vida exemplar. Compreenda que a sua conduta é o sermão mais eficaz que você jamais pregará. O seu comportamento, aonde você estiver, é o sermão mais eficaz que você jamais pregará com palavras. Você pode pregar aqui do jeito que a professor lá fora, mas se o seu comportamento não for dizer aquilo que você prega, sua palavra não vai valer nada. Tem uma frase que diz assim: o que você faz, fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Como cristão ele prega para alguém, evangeliza alguém, ensina para alguém, mas o comportamento dele, a conduta dele, não condiz com a sua pregação, sua palavra está sem irmão. É o que nós chamamos de testemunho silencioso. Testemunho silencioso, um testemunho silencioso, um testemunho de uma vida mudada, transformada aqui no poder pela palavra de Deus, fala muito mais alto que uma pregação, que as pessoas observam a diferença. Por isso vai voltar em Zacarias, Malaquias fala. Aí Malaquias, o Senhor fala assim: então ele dá a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. As pessoas não observam. Aquilo ali é crente, aquilo ali é diferente. O seu olhar, o seu falar, o seu comportamento, a sua conduta diz que é crente, que é cristão, que ele é Deus transformador, ele tem uma vida transformada. E as pessoas vão querer isso também, porque o mundo lá fora está cheio de opressão, o mundo lá fora está carregado de problemas. As pessoas estão procurando paz, procurando alegria, procurando felicidade, que o mundo não dá. Tem a festa de carnaval, as pessoas estão lá se saudando, mas quarta-feira, quinta-feira, ele vai voltar para o seu trabalho, para a sua mente carregada, cansada, para a sua alma triste, encarregada, por causa da tristeza do mundo, porque existe existe um profundo no coração do ser humano, que só a presença de Deus pode preencher. Nada preenche parada, passeio, cruzeiro, ela pode viajar no mundo inteiro, o dinheiro, nada preenche, só a presença de Deus pode preencher, porque a presença de Deus ela é incomparável. E o testemunho, o comportamento para as pessoas, existe esperança para uma vida melhor, existe esperança para uma vida de paz, existe esperança para uma vida de felicidade. Essa esperança está em Cristo Jesus, ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, e trouxe o reino que colocou nessa terra, trouxe paz e alegria. Vive uma vida que proporciona evidências coerentes e inegáveis sobre a verdade do Evangelho. Vive uma vida que proporciona evidências coerentes e inegáveis sobre a verdade do Evangelho. Essa palavra aqui é a verdade, essa palavra que muda, ela transforma. Quando Jesus fala lá para os discípulos, Jesus fala pegando os irmãos, as pessoas não queriam ver, as coisas lá queimadas foram saindo do grupo dos discípulos. Vocês não querem com eles? Também vão com eles. O que Pedro respondeu? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna, Senhor, nós vamos para onde? Vamos para onde, Senhor? Só o Senhor tem paz, só o Senhor tem alegria,
2. Quando era terceiro, Filipenses 2, como ganho de Jesus, não está referenciando. Filipenses 2. Olha, 2 coisas assim: cooperai no meu bolso, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada passais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um com seus outros superior a si mesmo, não atende cada um para o que propriamente seu, mas também cada qual para o que é dos outros, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento também em Cristo Jesus. Pensar o que é do outro, não ter um interesse próprio, ser egocêntrico. O egocentrismo, ele é um pecado infelizmente interfere no crescimento dele, porque cada um pensa no que é seu, não está nem aí para o outro, não se preocupa com o outro. Ah, para ele não, ele está com o problema dele, o problema é dele, está limitado, o problema é dele. Não, Paulo está dizendo que tem que ter o mesmo sentimento, que tem que pensar a mesma coisa, que tem que ter esse tipo de amor, de misericórdia. Então, primeiro, responsabilidade de cada crente deve ser buscada com seriedade. A unidade, a responsabilidade, estou falando de unidade. A unidade, o que fala aqui? Falando de unidade, né? A unidade, a responsabilidade de cada crente deve ser buscada com seriedade. Unidade, união, a igreja, ela é um corpo. A igreja ela é um só corpo. Tem vários membros, com projetos pessoais, objetivos pessoais, mas o projeto espiritual, o projeto do reino de Deus, deve fazer parte da mentalidade do propósito da cristã. Paulo fala uma coisa interessante, na sua carta fala assim: a nossa pátria está no céu. Nós não somos desse mundo, a nossa pátria não é esse mundo, nós somos parte desse mundo, votamos nele, trabalhamos nele, construímos família nele, mas a nossa pátria está no céu. Nós estamos aqui de passagem, estamos em direção da ganância celestial, da promessa que é agora, que é o céu, reinar com sobre a terra. Nós não podemos ficar presos neste mundo. Deus fala assim: olha, aonde é o vosso tesouro, vai estar também o seu coração. A gente olha para essa igreja vazia hoje. Ah, tudo bem, pastor, é direito dos irmãos viajar, passear, descansar, trabalham muito. Mas qual é a melhor parte? Passear, divertir, ou buscar a presença de Deus? Passear, divertir, ou se alimentar uma palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesta noite, que está sendo pregada aqui nesse lugar, na quarta, no domingo, nos dias que tem a ver na igreja. Qual que é a melhor parte? O que vai perdurar? O que vai trazer crescimento? O que vai trazer avivamento? O que vai fazer pessoas que vão a coisa de Deus? O que é mais importante? Qual que é a prioridade? Nós estamos sendo preparados para o arrebatamento. A igreja está sendo preparada para o arrebatamento. E tem que estar felizes, está atrasada nessa preparação. Por quê? Porque não investe, ele não se doa, ele não dedica. Ele está preso nesse mundo. O mundo perdeu ele. Jesus tirou ele do mundo, mas o mundo está no coração dele. Por isso Paulo fala lá em Romanos 12, se eu não me engano: não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não está experimentando isso, porque está conformando com o mundo. Tem gente que não está experimentando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, porque está preso neste mundo. O mundo vai terminar nele, não se perdeu no mundo ainda. Não existe sociedade entre o mundo e o reino de Deus, entre as trevas e a luz. Está preso no mundo, o mundo está no coração dele. Tem que sair do mundo. O que significa falar igreja, do grego, eclésia ou eclesia, tirá-los do mundo. Jesus tirou ele do mundo, mas o mundo ainda está impregnado no coração dele. Amém, Jesus? O fundamento da unidade. Coloca para mim, 1 João, capítulo 5, 7. Qual é o fundamento da unidade? Essa pregação, essa mensagem fala de unidade. O fundamento da unidade. A unidade que se cria no céu. Porque três são se identificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito.
Espírito Santo, e esses três são um. Quando Deus foi criar o homem, ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, com a nossa semelhança. Então significa que havia ali mais pessoas na criação, do projeto da criação. Ele não estava sozinho. E quem sabe quando ele falou com quem? Ele falou com a palavra, com Jesus Cristo, com o Salvador, com o Espírito Santo. Vamos fazer do homem a nossa imagem, a nossa imaginação. O homem com intelecto, inteligência, capacidade de raciocinar, de pensar, de sentir. Então esses três se dividem no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. Lá no capítulo de João fala: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito. Sem a palavra, nem nada seria criado. É a palavra que cura, é a palavra que enche, é a palavra que ensina, é a palavra que alimenta, é a palavra que sustenta. A palavra é a palavra. Jesus Cristo, ele sustenta, ele nos sustenta, nos fortalece, ele nos anima. Eu estou contigo, Deus, ele vai lá, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho nessa guerra, você não está sozinho nessa batalha, você não está sozinho nesse problema. Ele está contigo, é a palavra dele é verdadeira, e a palavra dele não pode mentir, se ele não prometeu, se não está com você, está com você, não tema, não tenha medo, não tenha medo das palavras do inimigo. A unidade que se vive na terra, esse doido. Esses três são os que ficam na terra: o Espírito Santo e a água e o sangue. E esses três concordam num só propósito. Testifica na terra: o Espírito Santo, a água e o sangue. É o batismo de Jesus por nós. O Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que enche a igreja de poder. O Espírito Santo que alega a igreja. O Espírito Santo que fortalece. O Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que é o poder para a igreja. O Espírito Santo, não existe vida cristã vitoriosa sem o Espírito Santo. Não existe vitória na vida da igreja sem o Espírito Santo. É ele que mola, é ele que prepara a igreja para o arrebatamento. Mas onde é que está o Espírito Santo na vida da igreja? Quando eu falo da igreja, irmão, falo no sentido geral, tá? Eu falo só quadrangular, Santa não, na igreja do ponto de Cristo plantado na terra. A igreja que buscava, a igreja que tem se interessado pelo Espírito Santo, a igreja que glória para receber o Espírito Santo? Infelizmente não. A igreja que buscava muita coisa. Olha, a igreja do ponto de Cristo, tá? Não é só para nós aqui, não. A busca não é só para nós, é para todo mundo. Tem buscado, tem jejuado, tem buscado dons espirituais. E qual é o resultado disso? Frieza, desinteresse, desânimo, falta de perspectiva. Eu vejo que o Espírito Santo ele tem ciúmes. Tem ciúme de mim. Quando o Espírito Santo olha para a igreja, é diferente com a presença dele. Quando o Espírito Santo olha para a terra, não é a igreja que não tem sede da presença dele, o Espírito Santo ele fica com tristeza. Porque ele foi enviado, Jesus fala: eu vou enviar um outro consolador, eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu enviarei o Espírito Santo da verdade, o mundo não pode ver nem conhece, porque não é do mundo, mas ele estará em vocês, ele vai ficar com vocês. Mas a igreja que buscar, a igreja tem que se interessar pelo Espírito Santo, cara de moda. Não há mais objetivo espiritual na vida da igreja. Não há mais os dons espirituais. E Paulo fala que os dons eles são para o crescimento, a aperfeiçoamento da igreja. Irmãos, o Espírito Santo não existe aperfeiçoamento perfeito na vida da igreja. Porque aperfeiçoa o cristão do Espírito Santo, porque ele que mora, ele que ensina, ele que fala: esse caminho não, esse aí não, esse aí está em direção ao pecado. Espírito Santo, a água do batismo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas delas se passaram, mas para ser nova criatura tem que passar pelas águas do batismo. Não é apenas um banho, não é apenas um mergulho, não, é uma transformação de vida, é o sepultamento da velha natureza, é a morte do velho homem. Morreu por muito, nascer para Deus. Sepultar o velho homem.
Senhor, a Bíblia fala, mortificai os vossos feitos pelo poder da palavra, pelo nosso Espírito Santo, matar o velho homem, ele quer ressuscitar no trânsito, no trabalho. Às vezes alguém fala alguma coisa que a gente quer brigar, quer discutir, a pessoa quer dar o pau, quer sair no carro, quer xingar, quer levar vantagem, não, vou levar desaforo para casa, não. Com toda a humildade nesse nome, nosso envolvimento nessa noite. Espírito, água e sangue, purificados do pecado. Esse aqui é um batismo. Esses são ambos um só propósito. É um aspecto, um batismo de Jesus por nós. Existem 3 vezes que a pessoa só recebe um batismo. 3 vezes. O pessoal é possível fazer Deus quando batizantes. Adoção de filhos, proteção espiritual e oração de ensino das autoridades. João 12. Todos quantos receberam, pelos poderes chamados de filhos de Deus. Receberam aonde? Quando passou pelas águas e deu o testemunho público de declaração de fé. Batismo é declaração pública de arrependimento de pecado. Arrependimento, convicção e fé são os 3 passos para a vida eterna. Arrependimento de pecado, confessão de pecado e crer que eu tenho claro. Isso acontece aonde? No batismo, nas águas. Adoção de filhos, ou proteção espiritual. O nosso espírito está protegido, não tem acesso a demônio. Aonde é que os demônios agem? O espírito da pessoa, porque ele toma a pessoa de forma que ela vai ficar inerte, ela não consegue ter um controle, ela não consegue se libertar daquilo, porque é espiritual, não é algo material, não é algo sentimental. Mas não está na alma, está no espírito. E a terceira bênção, oração eficiente. Tem oração, tem pedido para a pessoa que vai receber o testemunho, filho de Deus, porque o pai dá aquilo que o filho pede. Chegar uma criança na sua casa, que seu filho pedir uma coisa lá de casa, você vai dar para ele? Não, seu filho você dá para o seu filho. Amém? Quem está me entendendo aí? Deixa eu continuar aqui. Vamos citar aqui os elementos que formam os alicerces do cristianismo. Primeiro elemento aqui, há um só corpo. A igreja verdadeira, a igreja viva que vai morar no céu, a igreja viva que vai reinar os bichos sobre a terra, a igreja escolhida, eleita, preciosa, purificada com o sangue derramado na cruz do Calvário, a igreja, a única igreja, o único povo que é de Deus aqui na terra. A igreja, um só corpo, são vários membros, mas um só corpo. Está falando aqui de unidade, o propósito, o objetivo ideal tem que ser o Deus, qual é o ideal? Anunciar o Evangelho, a evangelização, pregar o Evangelho a toda criatura, pregar o reino de Deus, para as pessoas lá fora, anunciar isso que está louvando. Um só cabeça. A igreja é um corpo com vários membros, mas só existe uma cabeça. Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso a igreja, ela não pode ter as suas próprias atitudes, não pode decidir algo, não fazer assim. Não, a igreja, ele está sendo direcionado por uma cabeça de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, ele fala, ele tem que ser feito, ele ensina o que tem que ser feito, ele sabe o que tem que ser feito. Não é a igreja com suas próprias decisões. Tem uma direção, a igreja tem uma direção firme, sólida. Assim como Deus é um, também a igreja é uma. Para seguir a Cristo, a igreja deve se manter unida. Cada membro deve se reunir em amor, gentil e humilde, procurando paz, unidade com cada um dos filhos. A coisa mais triste que acontece na igreja é discórdia, briga, dissensão. Tem certeza que muitos que conhecem alguém saiu da igreja por causa de alguém. Eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde e lembrei de uma frase que eu disse assim: quem sai da igreja por causa do homem, nunca tolera por causa de Jesus. Mas eu saí da igreja porque ele não suportou ele, ele não falou mal comigo, hoje cara feia, brigou comigo, me xingou, me humilhou. E daí? Nós sabemos que é por causa de Jesus, não é por causa do homem. Eu não vou sair da igreja por causa do homem, porque eu sabia que por causa do homem, chegar na aldeia de eu vou, vai ter alguém para fazer a mesma coisa. Um problema se resolve solucionando o problema, não fugindo do problema. E se a pessoa tem um problema e sai da igreja para outra igreja, ele vai ser problema lá também. Ele é um problema. O problema não é as pessoas, o problema está nele. Perdemos uma interessante que rápido vou voltar.
Um rapaz falou aí, o pastor quer sair da igreja por causa do moral, por causa do namorado, você vem, o pastor falou assim, não, faz o seguinte, pega esse copo d'água aqui, ó, você vai dar 7 voltas andando na igreja com esse copo d'água, você deixa ele tornar. E ele fez assim, porque aí o pastor falou, ei, irmão, deu certo? Então não, pastor. Quando você estava carregando, você teve algum problema, chegou algum lugar na igreja? Não, pastor, não cheguei nada, tá bem? Você deve fazer assim, deixa eu olhar para as pessoas, olha para Jesus, deixa eu olhar para as pessoas, fecha os olhos e olha, você está olhando para as pessoas, olha para Jesus, autor e consumador da fé, porque ele não falha, porque ele é perfeito, a redenção está nele, não na igreja, somos pessoas, somos seres humanos. Não existe perfeição ao ser humano, por mais que seja perfeito, por mais que ele seja humilde, mas sempre vai fazer alguma coisa que vai trazer algum deslize. Estamos sendo preparados, estamos sendo moldados. O caráter está sendo forjado em nós através do Espírito Santo. E isso aí, não é muito fácil assim, que as coisas sempre cresceriam. Uma maravilha, Jesus tinha uma glória dele. Falou, eu sou porque está todo mundo pronto. Onde tem ser humano tem problema. E nem todo mundo foi transformado, nem todo mundo ainda ele renunciou a si mesmo. Como Jesus fala, que ele levou a mim, como sua cruz, ele renuncia a si mesmo e siga. Renunciar o ego, o centro, o pensamento, a igreja, o sentimento. Todos pertencem ao corpo de Cristo. Quem pertence ao corpo de Cristo aqui? Aleluia! Todos pertencem ao corpo de Cristo. Temos o mesmo Senhor. Ele é o nosso Senhor. Quem nos fez ser os senhores são filhos do mesmo Pai. Ah, pastor, eu não sou filho do meu Pai. Por que tem um que é mais abençoado que o outro? Porque ele busca mais, ele é mais humilde e ele se vive no Senhor. Ele tem outro projeto, ele tem outro propósito. Ele recebe mais porque ele busca mais. Buscar ele, na tarefa, buscar em todo o nosso coração. Por priorizar as coisas do reino de Deus. Primeiro elemento aqui é um só corpo. Segundo elemento, um só Espírito, Espírito Santo. Fomos chamados para servir o Espírito Santo. O mesmo Espírito de várias pessoas na igreja. Há um só Espírito Santo. Diferente do Espiritismo, diferente da macumbaria. Lá são vários Espíritos imundos fazendo várias funções. Espírito do vício, da morte, da miséria, da loucura, o espírito da prostituição, o espírito disso, aquilo, são vários demônios. Já notou que a pessoa está demoniada e é difícil que o demônio saia dela? Não é porque quem está orando não tem autoridade, não é porque quem está expulsando está em pecado, não é porque quem está expulsando não tem capacidade, é porque ele está girando, é uma batalha espiritual, é uma guerra. E às vezes demora porque o demônio não quer sair, não quer largar aquele corpo, ele quer insistir, ele é insistente. Mas Jesus falou uma coisa: em meu nome expulsarão os demônios, eles têm que sair, ou tem que sair, porque não pode ficar, porque no nome de Jesus ele falou, é no meu nome, quando falamos o nome dele, o demônio sabe uma coisa, ele tem que sair, porque você está usando o nome, está sendo todos os nomes, está sendo toda a potestade, poder, principados, tem que sair, tem como sair, ele pode existir por um período de tempo, mas vai chegar uma hora que eu assim, eu tenho que ir, porque quem está falando é no nome de Jesus, vem com vocês, Senhor, o nome todo poderoso, ele falou, ele vai todo poder, toda autoridade no céu e na terra. O Espírito Santo de verdade, o mundo não pode ver, ele conhece, mas ele veio para a igreja, ele veio para o povo de Deus, ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, ele nos fortalece, ele nos dirige. Várias funções, lá no capítulo 12 do Coríntios, no capítulo 12 do Coríntios, fala sobre os dons espirituais, mas fala no versículo 4, 6 e 11, o mesmo Espírito realiza várias funções, vários ministérios, vários serviços, mas o Espírito é o mesmo, por isso que não há divisão, por isso que não há divergência, por isso que não há discórdia, por isso que não há situações, oposições, que é o mesmo Espírito que realiza todas as coisas. Ele que dá o dom da língua, ele que dá o dom da interpretação, ele que dá o dom da liberdade da língua, ele que dá o dom do Espírito, o dom do conhecimento, o dom da ciência, o dom da fé, o dom de servir o Espírito, o dom de poder.
É o mesmo Espírito que a igreja precisa receber, precisa buscar para ter poder. A confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Então, o segundo elemento aqui é um só Espírito, terceiro elemento, uma só esperança. O chamado cristão, a vossa vocação, o chamado, confiança no cumprimento de desejo ou de uma expectativa. Esperança. Qual é a esperança da igreja? O que a igreja espera? O que você espera? Como cristão, como igreja? A volta de Jesus. A volta do Senhor, igual mais outra coisa. Nosso coração, Deus em Deus, Deus também em mim. Na casa do meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei. Os levarei para mim mesmo, para que quando eu estiver, desejados vós também, igreja. Ele vai voltar, igreja. Ele está voltando. Volta pelo peito, volta pelo peito. Espera, confie, espera, confie. Se prepare. Logo as trombetas farão. Ele vai aparecer nos ares, desde dois anos agora, e vai dizer: ei, igreja minha, vim, que diz meu Pai. Ele está em mãos eternas, estão preparados antes da fundação do mundo. A esperança da igreja é o arrebatamento, a esperança da igreja é a volta de Jesus, a esperança da igreja é a ressurreição. A igreja tem que esperar isso. Estava falando pela manhã, houve um tempo atrás, a pregação, no máximo de 12 igrejas era arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. E pregou e falou: o Senhor só não tem que sair de memória, parou de falar sobre a volta de Jesus, sobre arrebatamento. Um assunto que ficou em pauta lá e não foi tirado da pauta mais. Então você precisa ter essa consciência. Ei, Jesus está voltando. Qualquer hora ele volta. Eu tenho que estar preparado, tenho que gravar as minhas festas no sangue dele para poder voltar e encontrar pronto para subir, porque ele não avisou o dia que vai vir. Ele falou lá para os discípulos: dia, hora, ninguém sabe, nem os filhos são no caminho do Pai. Ele deixou os sinais, estão acontecendo. Os sinais estão aí, mas o dia hora ninguém sabe. Só vai saber aquele que está preparado, só vai ver, só vai sentir, só vai participar, aquele que está pronto, quando as trombetas soarem. Eu disse que nós seremos transformados no corpo glorificado. Essa matéria de doença, preocupação, ansiedade, vai ficar tudo por aqui. Nós seremos transformados no corpo de glória. A Bíblia diz que lá não haverá choro, não haverá pranto, não haverá guerra, não haverá doença, porque lá é a promessa, a vida eterna, para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor, para aqueles que confiam e receberam como Salvador, confessam dele, e que é a igreja, que está unido com a igreja, dele é a unidade. Porque lá não vai haver separação, denominação, tem várias denominações por aí, mas é do corpo só. Lá não vai haver o espaço batista, não vai do lado da CVM, não. É o corpo, é só uma cabeça. E tem igreja que tem uma frescura: ah, não, aquela igreja não tem doutrina, ah, aquela igreja ali. Não julgueis, não sereis julgados. As bases da confiança em Deus. E a base da confiança em Deus? Cristo é a nossa esperança, esperança da vida eterna. Qual é o símbolo na Bíblia para a esperança? É a âncora. Já viu o navio quando o navio vai tocar? O capitão lança a âncora, tem um instrumento pesado de ferro, e ele vai descer uma coisa lá no fundo do mar, e fica lá no fundo do mar. Aí o navio está ancorado, ele está esperando a hora de partir. A igreja tem que estar assim, ancorada, esperando a hora que vai vir o navio celestial para nos levar para a glória com o Senhor, meu irmão. Não para pouco tempo, não desanime, não desista, não se desvie, não perca a sua visão espiritual, não perca a sua perspectiva na glória do Senhor, porque logo ela vai acontecer. Eu espero ver você lá. Quem vai subir? Quem vai comigo? Quero ver você lá. Olha lá. Ela é segura com a promessa de Deus. A esperança é segura com a promessa de Deus. Ele prometeu. Números 23, 19, o Senhor fala assim: Deus não é o único que imita, nem que bom que se arrependa, pois tudo bem prometido não fará, ele fala não duvidará. A palavra de Deus é viva, eficaz, é verdadeira, é digna de aceitação, é penetrante. Passa junto com a pessoa de Cristo para o santo celestial, garantindo a nossa entrada lá. A Bíblia diz que ele é a primazia, o primeiro, ele é o precursor. Ele foi, entrou, está esperando a ordem do Senhor para voltar, para nos levar para o santo dos santos, o lugar que ela
adoração verdadeira, oração bíblica eficaz, oração dos verdadeiros adoradores. Tu vai poder ir lá para quem é adorador. Você é adorador? Quem é adorador nessa noite? Se você é adorador, pode dizer se você vai, porque lá é lugar para quem adora, para quem é adorador, por excelência, que é adorador de verdade. O quarto elemento, há um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, o único Senhor, Senhor Jesus Cristo, o dono de tudo que existe, especialmente daqueles que são seus servos. O Bíblia parece que fala sobre servos, servir. Sabe qual é o problema da igreja no sentido geral? A igreja tem muito cliente e pouco servo. A igreja está cheia de cliente. O cliente tem um estabelecimento, se não a mercadoria não está de acordo, não gostou da mercadoria, o que ele faz? Ele vai para outro. Por isso que muitas pessoas saem da igreja, a própria igreja é perfeita, igreja ideal. Não é só porque a igreja ideal sou eu, a igreja ideal é você, é a unidade, é o pensamento, é a ideia, é o serviço. Eu vi uma frase interessante uma vez: quem não vive para servir, não serve para viver. Nós queremos tudo na mão, a melhor mensagem, a melhor louvor, a melhor oração, a oração fervorosa, queremos o milagre, a cura, a libertação. Eu vou para a igreja, porque nessa igreja eu oro, faço coisa, não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque a pessoa não está aí, a sua oração não está totalmente entregue ao Senhor, ele não renunciou. Buscai, pode em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, todas as coisas do serão acrescentadas. Queridos, quando serve de verdade, é aquele que serve, veio para servir, ele não se conforma em ficar sem fazer nada, ele não se conforma em não participar, ele não se conforma em não ser útil na obra, ele quer fazer alguma coisa, ele se interessa, o que eu posso fazer, o que eu posso servir. Eu olho a Bíblia fala de 3 classes de dons: dons pessoais, dons ministeriais, dons espirituais. Qual que é o seu dom? Pastor, eu não sei. Mas você já buscou, já orou, já pediu sua direção? Depende do seu dom pessoal. Não vou falar aqui porque eu tenho que mudar, mas é um estudo, precisa de estudo. Depende do seu dom ministerial, depende do seu dom espiritual. Mas aconteceu? É preciso buscar. Pedir e dar-se buscar. Buscar e achareis, bater a escutar. Quem quer recebe, quem busca e encontra, é o que bate a mesa. Tem que pedir, pastor? Claro, meu irmão. Paulo fala: buscai os dons, buscai os melhores dons, buscar o dom espiritual, Senhor. Só me chamou para quê? Só para sentar no banco? Só me chamou só para ficar fazendo espectador, só para ser espectador? Não. Ele te chamou para te usar, ele te chamou para ser instrumento na mão dele, ele chamou para você fazer a diferença, ele chamou para ser um profeta, uma atalaia, para ser um mensageiro. Seguir. Mas aqui não está bom para a igreja. Eu conheço pessoas que galgaram de igreja, mas a vida é tão grosso, não ficou em nenhum, porque ele não achou a igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existe igreja perfeita, transformada. Eu vou falar de Deus. Aí sim, aí a coisa não figura. Existem 2 senhores: o Senhor que reina nas trevas e o Senhor que reina na luz. O Senhor que reina nas trevas é Satanás, aquele que domina as pessoas, aquele que faz o que quer. O Senhor na luz, Jesus fez esse Senhor, aquele que é o dono da igreja, aquele que é o cabeça da igreja. Jesus fala lá em Romanos assim: olha, você não pode servir 2 senhores. Porque tem que são servir 2 senhores. Ele serve um monte de dia, quer servir na igreja de noite. Não vai rolar comigo, uma sociedade para a frente da luz. Por isso que Deus criou a luz e as trevas, ele separou. Ele separou o dia e a noite. A luz chama dia e as trevas chamam noite. Ou que estão em treva, ou que estão em luz. Não tem como você ver a boca. Não tem como você ver a luz. Está entendendo aí? Quinto elemento: uma só fé. O Evangelho é a doutrina. O Evangelho é o ensino. Uma vez alguém falou para mim assim: a sua igreja não tem doutrina. Mas o que é doutrina para você? A doutrina é luz, para eles. É luz para o sul. Doutrina é o ensino na Bíblia. A minha igreja tem doutrina. A minha igreja ensina. A minha igreja prega. A minha igreja direciona. A minha igreja tem estudo bíblico.
ensinamento. Estou na frente quem não quer. A igreja tem doutrina assim, ela usa a Bíblia como base para pregar a verdade. Cortar cabelo, usar isso aqui não é doutrina, isso é uso de costume dos homens, criado para tentar criar uma situação das pessoas, para tentar fazer isso ficar santa. Santidade não é usar o deixar de usar, santidade é um compromisso, comportamento, a vida santa da vontade de Deus, que é transformada pelo poder da palavra e pela ação do Espírito Santo. O que é fé? Vivificamento e convicção. 3 elementos da fé: conhecimento, concordância e confiança. O que está vendo aqui? Fé verdadeira, fé genuína, conhecer. Eu sou o caminho diz que eu sou, eu posso o caminho diz que eu posso, eu tenho o caminho diz que eu tenho. Sabe, ele falou é verdade, eu não vou duvidar, porque isso está escrito aqui, a palavra de Deus não volta vazia. O próprio Deus falou, a palavra que está na minha boca não volta vazia, ela vai cumprir o propósito que eu enviei. Ah, pastor, o médico falou que a minha doença não tem cura para a medicina, mas Jesus Cristo é o médico dos médicos. Lá na cruz do Calvário, já isso é preso, ele falou para si, nós Deus, nós vamos pelas suas ligaduras como sagrado. Aleluia. Não peregrine se dá isso na sua vida. Vive essa palavra. A doença não é para nós. Nós somos nova criatura. Também está em Cristo. É nova criatura. As coisas velhas já passaram, não se fez novo. Doença, sai do meu corpo, porque o meu corpo é santo, é do Senhor. O meu corpo é parte da igreja do Senhor. E a igreja não pode concordar, não pode evitar a doença dele, a atenção dela, porque ela é perfeita, quando ela é aperfeiçoada, tem um poder da palavra. A fé, ela é arma, ela é escudo, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Ele é árvore, pode tirar o seu cavalo da chuva, porque eu uso a fé, eu creio, e se eu creio, vai acontecer, porque a fé é certeza de convicção. Como eu disse, que eu pedi com fé, eu vou receber, porque a fé é certeza, não é apenas uma maravilha, mas é a ação de Deus na vida daqueles que oram com fé, e creem, esperam, e não gostam de glória. Aleluia, glória a Deus. Eu quase terminando. 6º elemento, um só batismo. Batismo do corpo de Cristo. Quem crê que é batizado será salvo. Da água, o ponto uma espera de publicidade. Pegar do fé de Jesus Cristo uma ordem. Não é um mergulho. Cada vez vamos fazer o batismo na igreja. Eu tinha uma irmã lá que tinha saído daquele iniciado, uma moça. A irmã queria batizar. E ela não foi dizer de batismo. Aconteceu um problema lá, ela ficou preso uns dias, eu vou lá para lá, soltou ela. E lá na hora do batismo, ela se quer emoção e chorou. Aí eu quero batizar, e batizou. Voltou na igreja e não pegar o diploma do batismo. Batismo é coisa séria, não é brincadeira. Batismo já tem que crer. Tem pessoa que batiza, glória a Deus, não batizar, batiza. Mas depois do batismo, tem que mudar o comportamento, tem que mudar a mentalidade, tem que deixar a palavra pegar na vida dela, tem que ver diferente. Não é o batismo que vai salvar a pessoa, mas é o comportamento do batismo, ele é o cumprimento da ordem. E fazer o discípulo do Pai do Espírito Santo, batizando. Quem crê que batizar, será salvo. Se pessoas se batizar, aí ele está fora do propósito de Deus, mas tem que batizar. Como o Espírito Santo para o ministério cheio de poder. Você quer poder? Ah, eu queria ter poder para expulsar demônio. Use o poder do Espírito Santo, use o poder do seu unção, use a ação da sua autoridade. Eu queria ter poder para chegar e falar com trepidez sobre a vida das pessoas. O Espírito Santo ele vai dar os agios de trepidez, ele vai dar as palavras certas, na hora certa, no momento certo. 7º e último elemento que volta a alicerce do cristianismo, um só Deus, o Pai de todos, uma afirmação de soberania, providência e graça. Um só Deus. Não existe vários deuses aqui nesse lugar. Há um só Deus que cria esse homem. Há um só Deus que fala. Há um só Deus que abençoa. Há um só Deus que é o Pai. Há um só Deus que acolhe. Há um só Deus que recebe, que consola, que conforta, que direciona. Há um só Deus que atende a necessidade. Escuta nos ensinar da igreja. Ele é Pai. Ele não é padrasto. Ele é Pai.
Eu conheço a história, eu conheço uma moça que é pastora, diz que é pastora, não sei. Sabe aquela vez, o filho estava com problema nas drogas, aquela vez, quando os caras tinham uma resposta. Olha, irmãos, que pobreza, que falta de cabeça, não dá nem para expressar, não dá nem o sentimento dessa situação, dessa atitude. Quando a pessoa faz isso, tem cara do Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor está sendo capaz, o Senhor não pode fazer, eu vou buscar ajuda do inimigo. Você não pode vencer o inimigo, mas o quê? Vence a ele. Cuspiu no carne com meu rei do Senhor. Um só Deus, Pai de todos, uma afastada da soberania, providência, graça. Deus, Ele é soberano, Ele tem vontade permissiva e absoluta. Ele é sobre todos, há de por meio de todos, está em todos. Ele é sobre todos. Deus não faz distinção de Deus, Deus não faz distinção de filho. Ah, por que Deus abençoa mais do que o outro? Aí é por causa da entrega, é por causa da é por causa da fé, é por causa de determinação, é por causa do serviço. Deus investe naquele que investe no reino dele. Deus investe naquele que investe na obra dele. Deus investe naquele que tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Compromisso com Deus, ele é o resultado de uma responsabilidade, uma seriedade. Eu falei sobre isso outra vez, sobre as três bases do compromisso com Deus: sinceridade, seriedade, responsabilidade. Compromisso com Deus tem três bases: responsabilidade, sinceridade, seriedade. É responsabilidade da igreja ser um corpo. Responsabilidade da igreja está unida, unificada, buscando a comunhão, buscando o propósito e o crescimento do reino de Deus. Só que às vezes um custa de um lado, outro custa do outro. É difícil. Está em todos, acolheu em todos. Esse são os sete elementos do cristianismo. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus. Diga comigo: um só corpo, para quem possa me ver, um só corpo. Não, mas é forte, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só Espírito e um só Deus. Uma palavra de forte para esse Criador dos céus e da terra. Feche os seus olhos, feche a sua cabeça. Meu Deus, meu Pai, nessa noite aprendemos sobre a unidade da igreja. A igreja é o corpo, a igreja é o instrumento do Senhor aqui nessa terra, Pai. O Senhor possa nos dar a sua capacidade de sermos um de verdade, não buscar os nossos próprios interesses, mas também o que é do outro, o que é da igreja, o crescimento, o avivamento, o arrebatamento, tudo aquilo, meu Pai, que condiz com o seu reino, com o seu projeto de salvar a humanidade. Possamos sair aqui nessa noite, meu Pai, com uma mentalidade diferente, um projeto diferente, uma visão diferente. A partir de hoje, sermos uma igreja unida em busca das promessas e propósitos do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Quem vai abençoar, diga glória a Deus. Nós estamos transmitindo esse culto, viu, irmãos? Então, depois você entra lá no canal do YouTube, curta esse vídeo, assista novamente e compartilhe com a sua família, com seus amigos, para que a gente possa alcançar todo este bairro, para mostrar que aqui tem uma igreja abençoada, amém, meus irmãos? Então, entra lá no YouTube, canal, Quadrangular, aí, para a gente mostrar o pessoal. Ali, ó, as nossas redes sociais, Instagram, @Quadrangular Santa Mônica, STA Mônica, e no YouTube, Quadrangular Santa Mônica, passando por ao vivo todos os domingos, por culto das 18 horas. Então, todo
igreja. Glória a Deus. Irmãos, vocês vão receber aí os envelopes de oferta de gratidão. Essa oferta é a última oferta do mês e ela sempre acontece na ceia do fortalecimento. E nós sempre instruímos e ensinamos a igreja a fazer uma oferta de ouro, de prata ou de bronze. Nos tempos antigos era feito isso para que toda aquela comunidade pudesse ofertar, para que todos pudessem ter condições de estar ofertando. Então, uma oferta de ouro é uma oferta de R$100, uma oferta de prata é uma oferta de R$50 e a oferta de bronze é uma oferta de R$30. Então, dentro da sua realidade, das suas posses, você vai fazer uma oferta de amor, de gratidão, agradecendo ao Senhor pelo mês que está se encerrando e trazer no próximo domingo na ceia do fortalecimento. Prepare com amor, com carinho, abençoe a obra do Senhor aqui neste lugar. Nós estamos cuidando desta casa com muito zelo, com muito amor, e isso é possível quando você semeia na obra de Deus. Então não deixe de consagrar os seus dízimos, não deixe de trazer a sua oferta, não deixe de participar de todos os projetos que nós fazemos, né, as ações entre amigos, o caminho da construção, porque isso faz com que a gente possa projetar toda a melhoria deste prédio, desse lugar, para que você possa ter orgulho também de estar em um lugar cuidado, né? Nós temos que ter zelo pela obra de Deus. Amém, meus irmãos? Então prepare sua melhor oferta, traga domínio, dentro da sua realidade, da sua posse, faça sempre o melhor para o Senhor. Diga para o seu irmão aí, faça sempre o melhor para o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, faça isso com alegria, sempre no seu coração, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, recapitulando, amanhã, às 18 horas, nós temos o Seminário Viva na igreja de Venda Nova. Não é aqui, é na igreja de Venda Nova. E terça-feira também às 18 horas. Participe, esteja lá com a sua família, prestigie o evento, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé, eu vou fazer uma oração geral pela igreja e depois nós vamos orar pelos nossos missionários. Amém? Tem a foto aí, pessoal? Então, primeiro eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Cada pessoa tem algo para apresentar ao Senhor. Talvez você está vivendo um mês desafiador. Talvez você está vivendo uma situação delicada dentro da casa ou na sua saúde. Que talvez eu não conheça, mas aquele que é onisciente, conhece todas as coisas, sabe. Mas muitas vezes ele está aguardando você colocar diante dele para que você demonstre a sua total dependência dele. Quem depende do Senhor entende que no momento certo, na hora certa, um grande milagre, uma grande vitória acontecerá. Amém? Então vamos orar, nós vamos orar por cura, por libertação, por portas abertas, e vamos orar também pelos nossos irmãos, alguns que passaram por cirurgias, alguns que estão enfermos, mas em nome de Jesus, Ele vai levar a cura de vida. Amém? Ore comigo, não fique com a sua boca fechada, não. Ore comigo, interceda comigo, e você certamente vai sair deste lugar leve o coração em paz, porque o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, a tua casa é casa de oração, a tua casa é casa de cura, de milagres. E nesta noite eu clamo ao Senhor e peço pela vida de cada pessoa que escolheu estar aqui nesta noite. Pai, talvez não é do meu conhecimento o que o meu irmão esteja passando na sua vida pessoal, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece a aflição, o Senhor conhece a circunstância, o Senhor conhece o desafio, o Senhor conhece até a tristeza da alma que tem afetado essa pessoa.
Senhor, vai entrando agora uma função de cura. Vai, Senhor, tocando neste corpo, meu Deus. Vai tirando todo o câncer, vai tirando toda a infecção, vai tirando toda a bactéria, todo o vírus, vai arrancando essa doença alojada nesses órgãos. Em nome de Jesus, agora, Senhor, vai restaurando esse corpo físico, vai sarando as feridas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, cicatriza essa ferida que está aberta, essa doença na pele, essa doença nos olhos, meu Deus, no sistema pulmonar, no sistema cardíaco, meu Deus, no sistema digestivo. Em nome de Jesus, agora, vai curando, vai curando, vai curando. Repreenda todo espírito de enfermidade no meio da tua igreja. Pai, vai arrancando a dor local, vai tirando a enxaqueca, a dor de cabeça, a dor nos ossos, meu Deus, toda artrite, artrose, vai arrancando agora, Senhor, toda a enfermidade. Alinha essa coluna agora, meu Deus, alinha essas juntas, esses ossos, meu Pai. Doença no sangue, doença na pele, doença no sistema genital, meu Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade que paira na vida dessa pessoa, que paira na vida da família, meu Deus. Sai agora, em nome de Jesus. Doença na alma, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Pai, tu és o Deus da paz. Entra nesse coração e traga paz agora. Refrigera essa alma. Tira essa ansiedade que atormenta. Tira essa depressão acompanhada de uma tristeza profunda que atormenta. Tira agora, Senhor, toda a síndrome do pânico, todo o medo. Repreenda essa enfermidade emocional em nome de Jesus. Senhor, eu peço a Ti para
repreenda, meu Pai, todo o mal, que eles se sintam bem, que eles se recuperem, para logo, logo estarem aqui conosco, cultuando juntamente com a igreja, em nome de Jesus. É o que eu te peço e desde já agradeço para a glória do Senhor, e toda a igreja diga amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Nós vamos orar agora pelos nossos missionários, pastor Leandro de Nada, pastor Stefano Aguiar, são nossos representantes, são pastores missionários que nos defendem ali na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal também. E nós temos que orar por eles, pelas suas famílias, porque a batalha é grande, e pedir a Deus que dê sabedoria a eles, discernimento para tomar as melhores decisões. Amém? Vamos estender a mão aqui, vamos orar por eles? Meu Deus e meu Pai, neste momento, com toda a sua igreja, Senhor, nós oramos pela vida do pastor Stefano Aguiar, pelo pastor Leandro Genaro, que nos representa nas esferas, ó Pai, acima de nós ali, Senhor, defendendo a família, defendendo a igreja. E nós sabemos, ó Pai, que são ambientes difíceis de estar, e pedimos a Ti que o Senhor possa dar muita sabedoria a eles, que o Senhor venha dar discernimento, meu Deus, para que eles possam fazer as melhores escolhas, para que eles possam, meu Deus, fazer com que as escolhas sejam assertivas, e que o Senhor possa também abençoar não somente nessa área, mas abençoar a família, abençoar os filhos, guardando, protegendo de toda investida do mal, abençoando a família, abençoando a vida deles, dando saúde, meu Pai, cobrindo eles com o Teu sangue poderoso, ó Pai, e trazendo proteção, Senhor, contra as investidas do maligno. Nós, ó Deus, declaramos, ó Pai, que são homens de Deus, são pastores abençoados, que estão numa causa muito grande, muito nobre, e cremos, ó Pai, que o Senhor dará direção para cada um deles, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Damos uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Só lembrando, amanhã viva, terça viva, quarta na igreja, domingo, ceia do fortalecimento, e aos jovens que aqui estão, sábado agora, às 7h30, o culto da revelação. Então, não esquece não. Ah, verdade, antes de terminar, dia 1º de março, pedir, irmãos? 1º de março, nós vamos ter aqui o pastor Eudálio, que vai estar trazendo uma mensagem poderosa para a gente, assim, no domingo, os dois cultos, da manhã e o da noite. Nós vamos divulgar melhor, vamos trazer o nome do trabalho que ele vai fazer, vai ser apenas um dia. Então não marque nada no dia 1º de março, para que você esteja aqui para receber algo vindo do céu para a sua vida. Amém, irmãos? E também no mês de abril nós vamos ter o pastor Paulo Gomes, conferencista internacional. Eu esqueci a data agora, mas já está marcado para abril, vou fazer a igreja. Mas dia 1º de março, pastor Eudálio vai estar aqui nos abençoando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então levanta a mão no seu coração, deixa eu orar para a sua volta para casa e para que a sua semana seja abençoada. Senhor, nós te agradecemos por este culto, por esse momento que estivemos aqui reunidos com os nossos irmãos em comunhão. Glórias sejam dadas a Ti, meu Pai. E eu peço que o Senhor dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de boas notícias, meu Deus. Dê sabedoria, dê discernimento a cada pessoa para romper, ó Pai, com os desafios, e que todos possam ter a Tua mão, ó Deus, estendida sobre as suas vidas, guardando e livrando de todo o mal. Abençoe, ó Pai, o retorno para os seus lares, e que eles possam, meu Deus, gerar dentro deles tudo que foi pregado nesta noite em prática, para que eles possam glorificar o Teu nome em tudo que vierem a fazer, em nome de Jesus.